Mais uma vez estamos aí com uma videoaula e dessa vez vamos fazer a correção da trilha da ON positivo referente ao volume 1, unidade 2, Tempero Medieval na Arte Brasileira. Bom, meus queridos e minhas queridas alunas, é um enorme prazer estar aqui novamente. Bons estudos pra gente e vamos que vamos. Vou começar aqui com a questão número 1. O paraibano Ariano Suassuna foi um artista multimídia por quê? Letra A. Ele gostava de artes eletrônicas? B. Seu foco estava nas diferentes vertentes de teatro? C. Sua obra se relacionava com várias artes, como teatro, música, visuais e literatura? D. Tinha paixão pelas tendências lançadas nos Estados Unidos? Bom, gente, lembrando, né, que o Ariano Suassuna, sim, ele era um artista multimídia, ele era escritor, dramaturgo e artista visual. Ele organizava vários conjuntos musicais e também de dança, né? Foi professor e sempre estava trabalhando com temáticas que tinham a ver com a nossa cultura brasileira, né? Sobretudo a nordestina. E extremamente imortal na Academia Brasileira de Letras, onde recebeu vários prêmios por seus textos que foram traduzidos para vários idiomas. Bom, então, ele não tem nada a ver com artes eletrônicas, como afirma a letra A, né? Ele não está focado apenas no teatro. Letra D, né? Ele tinha tendências, uma paixão muito forte pelos Estados Unidos, né? Não, nada a ver, gente. Ele trabalhava muito com a cultura nordestina, não só com a cultura nordestina, como a cultura no Brasil em si, né? Então ele não ficou preso somente ao teatro, ele ficou preso, né? Ele desenvolveu suas criações artísticas, né, a partir das artes visuais, do teatro, da dança, da literatura, da música. Então, resposta certa, letra C. Questão número 2. Leia com atenção as seguintes afirmativas sobre as iluminuras. 1. Essa técnica surgiu durante a Idade Média e consistia em decorar textos religiosos escritos à mão por meio de escritos, desenhos e pinturas especiais. Certíssimo! Lembra que eu falei para vocês? Surgiu inclusive no século XV, né? Que era mesmo uma técnica da Idade, né? Da Idade Média, que era justamente essa junção, né? De letras, desenhos, pinturas especiais. Eles faziam isso né, nas peles dos cordeiros, né? Era uma prática muito usada naquela época. Tá certíssimo a número 1. Número 2. Originalmente, elas eram feitas à mão por monges que viviam em mosteiros com enormes bibliotecas. Certíssimo, feito pelos monges. Muito bem, correto. As iluminuras inspiraram Ariano Suassuna a criar as iluminogravuras, obras que também reúnem texto e imagem. Muito bem, corretíssimo, né? Ariano Suassuna utilizou essa técnica das iluminuras, mas criou a sua, chamada de iluminogravuras. Né? Ele reúne texto, imagem, utiliza referências do imaginário popular brasileiro. E ele se inspira, inclusive, em algumas manifestações artísticas ligadas à pré-história, encontradas lá no estado do Paraíba, onde ele nasceu. Então, corretíssimo, gente, corretíssimo. Letra E, todas as afirmativas estão corretas. Questão número 3. Use as palavras a seguir para completar corretamente as lacunas. Então, vejam bem, nós temos um quadro aí com as seguintes palavras: carimbo, cordel, madeira, xilogravura, entalha. Então, vamos lá. Na
xilogravura, técnica muito usada para ilustrar folhetos de cordel. O artista entalha um desenho em madeira, como se fosse um carimbo. Essa base recebe tinta e assim transfere o desenho ao papel. Muito bem, gente. Exatamente. No intuito de chamar atenção para poder vender mais, né? Essas publicações de cordel passaram a ter suas capas ilustradas com essa técnica chamada xilogravura. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando, né, gente, que nós vamos ter os livretos de cordel, que foi uma tradição difundida em Portugal e na Espanha no século XV, que também, né, foi muito utilizada pelo Ariano Suassuna, ok? Lembra que eu falei para vocês que os cordéis eram livretos de papel barato com histórias em verso, vendidos em feiras, presos em cordões, por isso que eles eram chamados assim, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 4. Com base em seus conhecimentos, marque a alternativa que indica qual é a origem dos folhetos de cordel e onde eles se popularizaram no Brasil. A. A tradição do cordel de origem portuguesa e espanhola e se popularizou no Nordeste brasileiro. Certíssimo, né? Acabei de falar anteriormente. É exatamente de origem portuguesa e espanhola. B. De origem cubana, o cordel se popularizou no norte do Brasil? Nunca. C. Era popular na Suécia e se difundiu no Brasil, no estado de Santa Catarina? Não, nada a ver. D. Criado nos Estados Unidos, o cordel se espalhou pelo Brasil a partir do sudeste brasileiro? Não, tudo errado. Alternativa letra A. Questão número 5. Com base em seus conhecimentos sobre a peça Alto da Compadecida, assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Letra A. É uma das peças mais populares do teatro brasileiro? Sim. É uma das peças mais populares do teatro brasileiro? Sim. Inclusive, essa peça Alto da Compadecida virou minissérie de TV em 1999. No ano seguinte foi transformada num filme, né? Foi uma adaptação cinematográfica e que há também referências de outras peças de Ariano Suassuna, né? Que foi dirigida pelo Guel e foi lançada em 2000. Então foi muito importante. A letra A está corretíssima. B. Foi escrita pelo dramaturgo Miguel de Cervantes? Falso, gente. Foi escrita por Ariano Suassuna. Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote de la Mancha. C. Seus protagonistas se envolvem em diversas confusões para ganhar dinheiro. Verdadeiro. O famoso João Grilo e Chicó, uma dupla atrapalhada, né? D de dado. Os personagens João Grilo e Chicó trabalham como palhaços em um circo mal assombrado? Não, nunca. Eles não trabalham como palhaços, ainda mais num circo mal assombrado para a época. Não, nada a ver. Né? Eles são dois amigos que vivem em meio à pobreza do sertão nordestino e se envolvem em diversas confusões para poder ganhar dinheiro. Então, não tem nada a ver com isso. Falso. Letra E. A peça apresenta características do teatro medieval. Sim. Ao escrever o Alto da Compadecida em 1955, o Ariano Suassuna, ele se inspirou tanto em folhetos de cordel, assim como pegou referências também do teatro medieval, né? Então, um teatro ligado à religião católica, né? E lembra que eu falei para vocês naquela videoaula que diversas peças tratavam direta ou indiretamente da vida dos ensinamentos de Jesus Cristo na época da Idade Média. Então a gente vê, sim, características do teatro medieval nessa peça Alto da Compadecida, ok? Principalmente na cena final, tá? Que
que eles encenam a paixão de Cristo, que é a representação da morte e a ressurreição de Jesus, né, na obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Tudo bem, gente? Bom, então vamos para a próxima questão. Questão número 6. Leia com atenção as seguintes afirmativas sobre o teatro medieval. 1. Esse tipo de teatro nasceu nas celebrações religiosas, tendo o interior das igrejas como espaço cênico? Sim, corretíssimo, pessoal, corretíssimo. Perfeito. Né? O teatro medieval nasce das missas, tendo o interior das igrejas como espaço cênico. E aí, aos poucos, essas encenações vão se ampliando e vão se estendendo por praças e ruas. Né? Aí vai ter o envolvimento dos sacerdotes e de várias camadas da população. Número 1 está certíssimo. Número 2. Em muitas das manifestações teatrais da Idade Média, personagens e público se movimentam por espaços ao ar livre? Sim. Né? Os cenários, inclusive, podiam ser montados em carroças e levados para as ruas. O público também era possível acompanhar uma peça caminhando por várias estações. O que eram essas estações? Né? Eram os lugares, os locais onde se desenrolavam as encenações. Né? Então, eu falo que é um teatro itinerante, as pessoas iam seguindo os personagens. 3. Atualmente não há espetáculos encenados no Brasil que sejam inspirados no teatro medieval. Extremamente falso, gente. Imagina, lembram da Paixão de Cristo, que é encenada principalmente lá em Pernambuco, na cidade chamada Brejo da Madre de Deus, que é onde acontece uma das maiores apresentações desse tipo no Brasil, que é um teatro a céu aberto, de quase 100 mil metros quadrados. Né? E hoje, esse espaço é batizado de Nova Jerusalém. Até mostrei para vocês um videozinho, né, falando um pouco desse grande teatro. Milhões e milhões de pessoas vão para poder assistir. E fora que não é só lá, né, gente? Em várias cidades, principalmente no interior de Minas tem muito isso, né? Tem muitas encenações da Paixão de Cristo, né, que a gente ainda percebe as pessoas assistindo a esse teatro, nas procissões, né? Às vezes tem a Via Sacra, principalmente lá na minha cidade, que é uma cidade do interior, cidade aqui de Minas, chamada São Vicente de Minas, tem a Via Sacra, né, que eles fazem uma encenação, né, de Jesus carregando a cruz. Então tem toda uma peregrinação pelas ruas e o público vai acompanhando. É um teatro itinerante, que era lá desde a época da Idade Média. Então, a alternativa 3 está incorreta. Então, quais são as corretas? A 1 e a 2. Letra A. Questão 7. A qual movimento pertence o multiartista Antônio Nóbrega? Não, muito fácil, mas só que antes da gente falar a resposta, vamos comentar um pouquinho, né? Que primeiro, quem era o Antônio Nóbrega, né? Ele era um artista pernambucano que transita por diversas linguagens. Além dele tocar instrumentos como a rabeca, o violino e o violão, ele canta, dança e faz teatro, né? Ele faz parte de um grupo musical chamado Quinteto Armorial, em 1972. E Nóbrega se aproximou muito das manifestações da cultura popular brasileira, né? Então ele sempre traz para os seus espetáculos, ele incorpora para os seus espetáculos essas tradições. E aí, pessoal, a gente não pode dizer que Antônio Nóbrega ele participou, né, do movimento chamado Armorial, que foi um movimento que surgiu em 1970, que foi fundado por Ariano Suassuna. E o que era esse movimento armorial? Era uma proposta artística, né, que buscava mesclar, fundir tradições populares e a cultura erudita propagada tanto nas universidades quanto nos conservatórios de arte.
né? Então, a letra A, antropofágico, não tem nada a ver. B, tropicalista, não tem nada a ver. C, cordelista, não tem nada a ver. E E, futurista, não tem nada a ver. Resposta certa, letra D. Número 8. Com base em seus estudos, marque a alternativa que melhor define o termo brincante. Letra A. Todo instrumento musical usado em manifestações da cultura popular brasileira, como pandeiro, rabeca e apito? Não, nada a ver, né, gente? B. Termo usado para ofender os artistas que não se dedicam à sua arte? Não, horrível, nada a ver isso aí. C. Nome dado aos artistas que atuam em manifestações culturais populares brasileiras, seja cantando, dançando ou representando. Certíssimo, gente. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Não tem nem o que discutir, né? D. É o jovem de 5 a 15 anos que atua em atividades artísticas como iniciante? Não, nada a ver. Então, resposta certa, letra C. Alternativa 9. Com base em seus conhecimentos sobre o movimento armorial, assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Relembrando, né, gente, que o movimento armorial foi fundado, como eu havia dito anteriormente, por Ariano Suassuna, em 1970, né, que buscava trazer, mesclar tradições tanto populares, assim como a cultura erudita das universidades, propagada pelas universidades e por conservatórios de arte. O nome escolhido por Suassuna faz referência a um tipo de livro chamado armorial, que registra os brasões. Né? O que é os brasões? São símbolos de família, estados e até mesmo times de futebol. E sob essa bandeira do movimento armorial, né, artistas de diversas áreas foram influenciados tanto pelo cordel quanto pela estilogravura, instrumentos como viola, rabeca, pífano, entre outras manifestações culturais extremamente tradicionais lá na região do Nordeste. Né? E temos vários artistas, tanto no campo da música, da dança, né, que a gente chama eles de artistas armoriais. Né? Então, por exemplo, nas artes visuais nós temos o Gilvan Samico, na música a gente tem o conjunto Quinteto Armorial, né? Na dança a gente vai ter as companhias de dança como o Balé Popular do Recife e o Grupo Grial. E essa bandeira ainda hoje é defendida por Antônio Nóbrega, tá? Que inclusive faz parte desse conjunto Quinteto Armorial. Então, com base nesse resuminho que eu dei aqui para vocês, vamos ler as alternativas. A. O movimento mesclava tradições populares do Nordeste e a cultura erudita propagada em universidades e conservatórios de arte. Verdadeiro. B. Seu nome faz referência às armas usadas pelos cangaceiros nordestinos, como Lampião e Maria Bonita. Não, gente, nada a ver. Não tem nada a ver com isso aí. Esses grandes representantes aí, os cangaceiros nordestinos como Lampião e Maria Bonita, não faz parte. Não tem a ver com esse movimento armorial. Né? O movimento armorial não está fazendo referência às armas usadas por esses cangaceiros. Não tem nada a ver. C. As obras do artista visual, Gilvan Samico, fazem parte desse movimento. Verdadeiro. Ariano Suassuna ajudou na fundação de grupos como o Quinteto Armorial e as companhias de dança balé popular do Recife e o Grupo Grial. Verdadeiro. Perfeito. Questão 10. Analise as seguintes afirmativas sobre a cavalgada à Pedra do Reino. Lembra que eu também coloquei um vídeo para vocês falando dessa cavalgada? Então vamos lá, hora de relembrar. 1. Este evento surgiu em Portugal e acontece desde a Idade Média em várias regiões do Brasil. Errado, gente. Errado.
Porque olha para você ver, é, esse evento, né, essa cavalgada foi criada em 1993, tá? Numa cidade chamada São José do Belmonte, e nessa cidadezinha tem uma região chamada Pedra do Reino, que antigamente era chamada de Pedra Bonita, né? Então não tem nada a ver com Portugal, nada, absolutamente nada a ver, tá? 2. Sede do evento, a cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, conta com um castelo, cuja decoração remete ao movimento armorial. Sim, está completamente certo. Ele foi inaugurado, inclusive, em 2013, com uma altura equivalente de um prédio de 6 andares. Tá? Então, está completamente certo. 3. Uma das fontes de inspiração para este evento, né, Cavalgada a Pedra do Reino, foi o livro Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta de Ariano Suassuna. Sim, né? Inclusive foi através dessa publicação em 1971, né, cujo livro tem a ver com os fatos que ocorreram em São José do Belmonte em 1838, que foi a inspiração para que houvesse essa cavalgada à Pedra do Reino, né? Então, a 2 e a 3 estão corretas. Resposta letra C. Questão número 11. Em seu site, o Instituto Brincante, que tem Antônio Nóbrega como um de seus diretores, informa qual é o seu principal objetivo. Leia. Missão: promover o enriquecimento humano por meio do estudo e da pesquisa da arte e da cultura brasileiras, formando e capacitando jovens, crianças, artistas e educadores, e contribuindo para ampliar sua consciência cultural e social. Bem, pessoal, antes de eu continuar lendo a questão, eu vou enfatizar outras coisas relevantes em relação a esse Instituto Brincante. Primeiramente, o Brincante é um modo como os artistas populares se autodenominam, né? Principalmente lá no Nordeste, com os vários artistas que, quando eles realizam o espetáculo, eles próprios dizem, né, que vão brincar. E aí lá nesse Instituto Brincante, né, pelos alguns estudos que eu fiz, eles têm uma visão bastante lúdica do fazer artístico, né, e eles encontram nesse espaço, nesse lugar onde eles se reúnem, né, para construir coletivamente um espaço para muitas reflexões, com bastante profundidade, no que diz respeito ao conhecimento, né, recriação de inúmeras manifestações artísticas do nosso país. Né? Eles celebram essa riqueza da cultura nacional, né? E eles dão importância para toda essa diversidade. Eles têm como foco a pesquisa da cultura brasileira, né? Os valores, as maneiras de construir saberes, né? E eles pensam essas relações todas na sociedade contemporânea, né? Então a gente não pode negar nossas raízes, nossas tradições culturais. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre relembrando, né, e rememorando nos dias atuais. Né? E qual que é a visão deles? A visão desse instituto é ser reconhecido, né,
por aqueles que a mantêm e pelo público em geral como um centro de referência irradiador da cultura brasileira e também formador de intérpretes e educadores, né? Eles têm lá nesse instituto projetos sociais, cursos, né, para formação de jovens brincantes, né, para professores da rede pública de ensino, para instituições atuantes em projetos socioeducativos e culturais e também para empresas comprometidas com a responsabilidade social, né, e o protagonismo. Tem vários cursos livres lá, né, como danças brasileiras, percussão brasileiras, brincadeiras cantadas, dançadas e tocadas, né? Enfim, gente, parece ser um espaço bem interessante. Bom, então, voltando ao assunto, para a gente continuar e terminar a nossa correção, com base em seus estudos, assinale as alternativas corretas. Ou seja, com base nisso tudo que eu falei, letra A. Essa preocupação se explica porque o Instituto Brincante procura promover a modernização constante da cultura brasileira. Não, gente, não é a modernização, né? Porque essa questão, quando a gente lê, fica parecendo que eles querem apenas modernizar, criar coisas novas, mas como se diz, eu vou então rejeitar o meu passado? Isso não é importante? Eu não vou incorporar essas memórias para a atualidade, para essa contemporaneidade? Não. Eu preciso. É missão deles, eles, né, resgatarem essa memória e trazer para os dias de hoje. E aqui está falando que procura promover somente a modernização. Não, essa letra A está errada. B. O Instituto Brincante se preocupa em mostrar principalmente aos mais jovens que a cultura brasileira tem uma tradição muito antiga, cuja origem se reporta às tradições medievais. Sim, nós falamos tanto aí, né? Principalmente do Ariano Suassuna, né? E agora aí do Antônio Nóbrega, né? Então tem eles reportam o tempo todo essas tradições medievais. Não só as tradições medievais, né, gente? Mas tem um grande vínculo aí. Então a B está correta. C. Quando as pessoas têm consciência cultural e social, elas passam a se interessar pelo patrimônio da cultura popular. Exatamente. Deixando de considerá-la atrasada e sem valor. Claro, são as nossas raízes. Nós não podemos deixar de né, estar sempre rememorando a nossa história, essas raízes culturais, né? Então a C está completamente correta. D de dado. O estudo e a pesquisa da arte e da cultura brasileiras mostram que atualmente essas manifestações perderam completamente os vínculos com suas origens. Não, senão não teria essa tradição tão resgatada, principalmente no Nordeste, não só no Nordeste, como em várias regiões do Brasil. A D está incorreta. E. Ariano Suassuna é uma referência importante quando se fala em ampliar a consciência cultural e social da população. Perfeito, corretíssima. Então, as alternativas corretas são B, C e E. Ok? Meus queridos, foi um enorme prazer gravar essa aula para vocês, fazer essa correção, né? Gostaria de agradecer a todos vocês o carinho e a dedicação. Continuem acessando o meu canal no YouTube, Didi Vilela. Se inscrevam no canal, inclusive, para vocês estarem sempre vendo os vídeos que eu estou postando. Vamos continuar a estudar, bons estudos e uma excelente semana para cada um de vocês.